Começa agora. Resgate com Márcia Eslemer. Estamos de volta nesse momento tão especial que é o momento da palavra, um momento onde nós podemos olhar para a Bíblia e aprender e crescer com tantas coisas que o Senhor nos ensina. E aí eu quero ler para você no livro de Mateus, capítulo 8, tem um texto muito conhecido, um texto que fala de Jesus e seus discípulos quando eles estavam num barco, um texto que diz desse relacionamento sendo afinado entre os discípulos e Jesus, o quanto eles estavam conhecendo, experimentando, aprendendo sobre Jesus. E aí o texto diz assim, versículo 23: Então, Jesus e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e enquanto isso Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Que palavra consoladora essa! Uma palavra que muitos conhecem, mas uma palavra que traz consolação aos nossos corações cada vez que a gente lê. Porque é uma palavra, de fato, eles estavam ali conhecendo, experimentando, bebendo do poder de Jesus, do relacionamento com Ele, da autoridade que Ele tinha, conhecendo o seu poder, conhecendo a sua glória, conhecendo que de fato Ele era o unigênito do Pai, que Ele tinha poder sobre todas as coisas. E eles se espantavam cada vez que Jesus os surpreendia com um milagre, cada vez que Jesus os surpreendia com uma manifestação da sua glória. E não é diferente nessa passagem quando eles conseguem ver Jesus acalmando o mar, mandando inclusive na natureza. Mas o que eu acho muito interessante é que a gente pode aplicar essa palavra para nós quando a Bíblia conta que eles estavam ali juntos com Jesus no barco, mas que sobreveio sobre eles uma grande tempestade. E às vezes nós temos a ilusão de que quando estamos com Jesus no barco, quando estamos com Jesus na nossa vida, nenhuma tempestade vai nos alcançar, nada vai nos acontecer. E essa é uma grande ilusão. E tem muita igreja, tem muita gente dizendo isso nos púlpitos, dizendo: olha, a vitória é com você, Deus vai fazer tudo, Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai te dar, abre tua mão e recebe, aquela coisa toda, quando na verdade o evangelho verdadeiro é um evangelho onde de fato muitas vezes a tempestade nos alcança. E aí o que eu acho deslumbrante nessa palavra é que ela ainda fala que de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Quantas vezes é exatamente assim que está a nossa vida? Nós confiamos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, queremos conhecê-lo, queremos andar com Ele, mas a tempestade vem, os ventos vêm, as águas furiosas vêm sobre nossa vida e a gente vai sentindo varrido de um lado para o outro, levado sem saber o que fazer. Ainda ontem nós estávamos no nosso grupo de koinonia, nós temos um grupo de convívio muito, muito especial, e ali no grupo, entre 12 pessoas mais ou menos, cada uma delas, 10, 12 pessoas, cada uma delas narrando as suas dificuldades, um com problema de dívidas, outro com problema de desemprego, outro com problema na família, outro com problema no casamento, enfim. E aí a gente consegue perceber o quanto muitas vezes nós estamos vulneráveis a essa vida. Isso não significa que Jesus não esteja no barco. Significa muitas vezes que Jesus esteja trabalhando com a nossa fé como estava trabalhando com a fé dos discípulos. E aí Jesus está lá dormindo. Está lá dormindo também por causa da confiança, daquilo que ele sabia sobre o Pai, sobre ele mesmo. E ele dorme. E aí os discípulos apavorados o acordam e dizem: Senhor, nos salva, nós estamos morrendo. E Jesus os critica, fala para eles: vocês precisavam ter mais fé. Por que não compreendem as coisas como elas são? E é interessante, de fato, muitas vezes nós não compreendemos também. Nós não entendemos que é muito grande, que é muito complexo, mas que também é muito simples. Que tudo, às vezes, as manifestações, os terremotos que acontecem na nossa vida, os tsunamis, as tempestades, são tão grandes
que a gente de fato diz, nós vamos sucumbir, eu não vou suportar, eu não vou passar por isso. E ao mesmo tempo que é muito grande, que é muito avassalador, que é muito amedrontador, nós podemos também entender que Jesus está no barco e que Ele nos ensina a ter fé. Isso não depende de maneira nenhuma da nossa idade, da nossa experiência, da nossa maturidade, não depende. Depende apenas de quanto da nossa fé foi desenvolvida diante de Jesus. Porque eu me lembro de uma amiga minha que trabalhava no Hospital das Clínicas em São Paulo, e ela era enfermeira e estava cuidando, fazia capelania com as crianças daquele lugar e falava de Jesus para elas no setor do câncer. E uma daquelas crianças ouviu a mensagem de salvação, ouviu a mensagem da vida eterna, de que Jesus veio por nós, que Jesus morreu por nós, que Jesus se sacrificou em nosso lugar, que Jesus também venceu a morte quando depois de morto naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Aquela história muito simples que até uma criança é capaz de compreender. E de que todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai ter vida eterna. E não é que não vai morrer fisicamente, mas não vai morrer espiritualmente. E aquela menina ouviu aquela história pequena, seus 7 anos, e ela compreendeu e ela aceitou de forma muito simples. E o câncer foi piorando, e o câncer foi destruindo, foi matando o seu corpo. E ela aprendeu uma musiquinha que a gente conhece desde que é pequenininho na igreja. Aquela musiquinha que diz assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E aquela menina aprendeu aquela musiquinha e ela cantava com outras músicas. A cada sábado que essa minha amiga ia lá fazer capelania, ela cantava alguns corinhos, umas musiquinhas com ela, e uma delas era essa. E já num estágio bem grave da doença, num sábado, aonde essa minha amiga foi fazer essa visita no hospital, aquela menininha disse assim, tia, eu sei que meu barquinho está afundando, mas eu não estou com medo, porque eu sei que Jesus está comigo nele. Eu sei que Jesus está comigo nesse barquinho e é por isso que eu não estou com medo. Na semana seguinte, quando essa minha amiga voltou para o hospital para fazer capelania, aquela menininha já não estava mais lá. Ela tinha falecido durante a semana. E que lição tremenda que ela trouxe para mim, que ela traz para você hoje. A nossa fé, ela não depende do quanto de maturidade cognitiva, emocional você precise ter, porque você não precisa ter na verdade. A gente só precisa confiar que a nossa vida está em Jesus. Ela está em Jesus? De fato, você crê em Cristo? Você crê que Ele é suficiente? Você crê que estar com Ele é o bastante? Você crê que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? E que está vivo e que reina para sempre? E que vai voltar para nos buscar? Se você crê, isso é o bastante. E às vezes, nessa nossa existência aqui humana, nessa nossa história, nessa terra, nós somos um pequeno barquinho que muitas vezes se vê num mar gigante, que muitas vezes se vê assaltado por ondas, se vê assaltado por tempestades, se vê levado pelo vento, e às vezes a gente fala, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Eu não tenho domínio sobre essa situação, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei como chegar nisso e resolver. Pois é, tem muita coisa que eu também não sei, que pastor nenhum sabe, que humano nenhum sabe, mas tem uma coisa que a gente sabe, Jesus está no barco. E se você não tiver ainda fé o bastante para mandar o mar se acalmar, não tem problema, corre lá, fala com Jesus, Senhor, me socorre porque eu sinto que eu estou naufragando, Senhor, me socorre porque meu barco é muito pequenininho e o mar é muito furioso. Mas em todo esse seu clamor, em toda essa sua oração ao Pai, nunca deixe de saber que Jesus faz até o mar se acalmar, que Jesus é dono dos céus, da terra e do mar, que Jesus, Ele ordena sobre todas as situações e Ele é suficiente para trazer quietude para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, você pode cantar como aquela criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. E passa o temporal. Eu não sei qual é a luta que você está travando,
Quais são os ventos que estão batendo no seu barquinho? Ou se de repente é uma tempestade furiosa, eu não sei. Mas eu posso te dizer uma coisa: você pode descansar, porque Ele faz as ondas e o mar se acalmarem. Ele é dono de todas as coisas. Agora, se Jesus não estiver no barco, convide-o. Diga: Jesus, eu preciso da tua presença na minha vida, porque sem o Senhor eu posso ter um navio, eu posso ter um Titanic. Ele não é o bastante. Ele não é o bastante para segurar a violência do mar furioso. Eu preciso do Senhor. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E Ele continua acalmando o mar. Ele continua acalmando o mar. Resgate. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor não mudou. Muito obrigada porque na palavra está escrito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Obrigada porque nós podemos suplicar ao Senhor como os discípulos suplicaram. Pedir: Jesus, as ondas estão bravias, as tempestades estão chegando, a fúria do vento quer nos consumir. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Obrigada porque nós podemos orar e podemos crer e podemos confiar que assim como o Senhor foi de encontro e socorreu os seus discípulos, o Senhor virá ao nosso encontro também. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o dono dos céus e da terra, e porque céu, terra, mar, estrelas, todos te obedecem. Obrigada porque tudo está no teu propósito, porque o Senhor está no controle e porque nenhuma tempestade pode nos destruir, porque o Senhor está no barco. É por isso, Deus, que eu te peço nessa hora, por esse ouvinte, por essa ouvinte, e que está numa situação de completo desespero, de completa rendição, sem saber o que virá, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Jesus, eu te peço, Senhor, venha de encontro, socorra o coração aflito, socorra a alma que está em busca de soluções, que não sabe o que fazer. Jesus, eu te peço, Senhor, que o mar se aquiete, pela tua ordem, pela tua voz, e que todos saibam que só o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, que ainda que passando pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigada, Deus, porque a fúria do mar, das ondas, da tempestade, elas obedecem à tua voz. Nós não queremos apenas passar pelas circunstâncias, queremos aprender com elas. Nos ensina com tudo isso que estamos vivendo, mas que também haja no nosso coração a certeza de que tudo isso só vai acontecer até o momento que o Senhor disser basta. Te pedimos, Senhor, nos socorre, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Só que quem nisso glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus, diga. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Canta, igreja. Não temo mais, Jesus de Nazaré. Ah, se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. E o nosso programa Resgate fica por aqui. É um prazer ter você bem pertinho. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos se o Senhor permitir amanhã. Até mais. Socorrerá. Resgate. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Eslemer.